Fala aí, meu amigo investidor, minha amiga investidora, como é que está o cenário aí político-econômico do Brasil? Bastante notícias circulando, algumas notícias não são verdadeiras, chamadas fake news, e o medo tá circulando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, muita notícia para fazer manipulação, realmente. Com falsas notícias costuma-se fazer manipulações. Vou compartilhar algumas notícias atuais que refletem no cenário econômico e vou dar minha opinião aqui para você passar da melhor forma uma futura crise que se aproxima. Tá? Eu não vejo com bons olhos aí um futuro próximo. O governo pré-Lula nem tomou posse ainda, já está gerando polêmica, fazendo a bolsa cair, ministros com muitos poderes, inclusive de bloqueios de contas de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, um ministro com muito poder. Quem é que controla um ministro? O Alexandre de Moraes está dando várias canetadas. E quem é que controla o ministro? Se ele der uma decisão inconstitucional, quem é que está acima do Ministério do STF? Quem é que está acima do STF para dizer que uma decisão do ministro é uma decisão equivocada que fere a Constituição? Não tem um órgão acima do STF. O STF já devia ser o órgão máximo, mas se o próprio STF já está emitindo lá decisões, mandando prender, mandando bloquear a conta, mandando tirar foto, mandando fiscalizar, quem é que vai controlar? Esse papel, teoricamente, devia ser das polícias e do Ministério Público. O órgão judiciário devia ser... não devia ele se manifestar, ele devia avaliar manifestações anteriores de órgãos com poderes para isso. Vamos lá então, né? O que está acontecendo aí no mercado? Ministro Alexandre de Moraes bloqueia contas de 43 suspeitos de financiar atos golpistas. Atos golpistas. O que são atos golpistas? Bom, aqui deu a entender que o Alexandre de Moraes mandou, quando teve aquela paralisação de caminhoneiros, o pessoal indo na frente dos quartéis pedindo intervenção militar, intervenção federal, pedindo apoio das Forças Armadas, isso daí ele entendeu como um golpe, né? Um futuro golpe. Olha só, aqui o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, determinou bloqueio de contas de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aqui entra os caminhoneiros, as transportadoras, que ele fala que estavam financiando atos antidemocráticos a favor do presidente Jair Bolsonaro. Então o povo na rua se manifestando a favor do Bolsonaro. Após derrota nas eleições no dia 30 de outubro. Realmente aqui o Bolsonaro perdeu as eleições, ele está sem falar nada, não está ativo nas redes sociais. O que está acontecendo? O Bolsonaro, acredito que está muito triste, muito chateado. Ele não achava que ia perder, porque na visão dele, vamos ser sinceros aqui, tá? Para um Bolsonaro perder para quem ele dizia que era um ladrão, né? Alguém que foi condenado, tá? Para ele perder foi um choque, um baque. Isso daí está interferindo no futuro do país, na economia. O Bolsonaro está quieto, o país está muito dividido. Um lado aí os pró-Lula, do outro lado os pró-Bolsonaro. Pessoal na rua com a bandeira do Brasil, a Copa está chegando, será que o pessoal vai amenizar isso? Não sei. Só sei que está bem complicada a situação do país, eu nunca vi uma situação igual a essa. Não sei se vai ocorrer desabastecimento de mercado, porque o pessoal está circulando aí que os caminhoneiros, as transportadoras estão se reunindo para uma greve, né? Não seria nem greve, seria para recolher os caminhões nos pátios, e aí não tem mais transporte de mercadoria, pode faltar comida. Então o medo começa a se instalar. E o medo é uma ótima ferramenta de controle.
com medo você sabe que consegue controlar, consegue manipular, e o meu papel aqui é tentar te incentivar a entender a realidade do país, entender que são notícias que realmente verdadeiras e notícias falsas também. Então fica esperto. Vamos lá, até a mídia, que devia ser alguém que a gente confiasse, a gente não está nem confiando mais na mídia, na Rede Globo, grandes poderes, então tá difícil confiar nas mídias. Olha só. Desde 30 de outubro, diversos caminhoneiros contestavam o resultado das eleições. Petista Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. O bolsonarista, inclusive, bloqueiam trechos de rodovias e pediram um golpe militar. O pessoal está manifestando aí porque não ficou contente com o resultado das urnas. Inclusive, o Exército foi chamado para fazer uma fiscalização nas eleições, nas urnas, e apresentaram um relatório. Mas não teve mudança até agora, então o presidente Bolsonaro vai ter que entregar a faixa presidencial para o Lula no dia 1º de janeiro. O que acontece? Já tem gente pedindo para que isso seja antecipado, para que o Lula assuma o poder antes do dia 1º. Olha só que coisa inédita, nunca vi isso acontecer. Não sei qual é a ideia desse povo querer que o Bolsonaro entregue o poder antecipadamente. Já está sofrendo críticas antes de tomar posse o governo do Lula. Já tem aí divisão para ministérios, querem dividir ministérios, querem extrapolar o teto dos gastos públicos, inclusive sobre o gasto. Olha só, o novo governo, aqui está no Correio Brasiliense já essa notícia, o novo governo passa por crise de credibilidade antes mesmo da posse. Nem tomou posse, já tem crise. Gastança prevista em PEC. Falas de Lula contra o mercado causam tempestade perfeita e abalam aliados do presidente eleito. Armínio Fraga, que apoiou a campanha do petista, diz que o Correio haver preocupação com a piora do quadro fiscal. Olha, se furar o teto de gastos públicos, realmente o mercado não está aprovando isso aí. O que vai acontecer? Juro alto, taxa de juro alto, o povo vai deixar o dinheiro aplicado, vai deixar de investir em atividade fim, o dinheiro vai sair da população, das empresas, e vai tudo para uma renda fixa. Se o juro estiver alto, por que alguém vai empreender, vai ter empresa, se ele pode deixar o dinheiro aplicado com um juro altíssimo? Então a economia afeta. Olha só, a PEC da transição prevê 198 bilhões de despesas fora do teto dos gastos no orçamento de 2023. Então o governo nem entrou, já quer furar o teto dos gastos com quase 200 bilhões de despesas que estavam fora do orçamento previsto. O que acontece? O governo anterior tinha uma mentalidade em relação ao armamento, em relação à economia, em relação aos gastos. Só que o governo que está saindo do Bolsonaro está dando lugar a um governo do PT, que tem vários projetos que são diferentes do governo do Bolsonaro. O governo do PT não gosta de armamento, diz que vai revogar todos os decretos, portarias regulavam armamento, vai furar o teto de gasto, diz que a economia a gente vê depois. Olha só, então tá difícil, hein? Tá difícil. E o que eu sugiro para você, né? Muitas incertezas, tenha aqui fontes de renda. Fontes de renda vai ser do seu trabalho, de aplicações, de investimento. Precisa estocar comida, Peterson? Eu não creio que isso vá acontecer, uma falta de comida em mercado, mas não dá para saber. O que tem que ter é dinheiro, né? Porque se acontecer falta de comida, falta de combustível, quem tiver dinheiro vai conseguir, quem não tiver vai sofrer, tá? Então eu acho que a melhor saída por enquanto é focar em ter reserva financeira sim. Inclusive, se possível, reserva financeira dolarizada. Tá? O futuro do Brasil é incerto. Conforme eu for vendo novas publicações aqui, eu vou compartilhando com vocês, mas eu quero saber de você. O que você acha que vai acontecer aí
nos próximos meses, no ano que vem? Qual é a sua visão para o Brasil? Conta para mim. Eu sou Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo.